Welcome to the debates. Imagina a seguinte cena. Tipo, um menino de 13 anos, ali escondido no escuro, Uhum. e ele observa a própria avó derreter moedas antigas para banhar munição em prata pura. Uma imagem fortíssima, né? Demais. E ela não tá fazendo isso para combater um monstro de conto de fadas bonitinho, sabe? Mas sim para lidar com um colapso violento que tá destruindo a família do vizinho. É com essa cena que a gente abre o nosso espaço de discurso rigoroso hoje. Não vamos explorar, tipo, as múltiplas perspectivas e a complexidade de O Lobisomem do Outro Lado do Cercado. Que é a obra densa e eu diria até magistral do Simão George. Exatamente. A gente vai ser transportado direto para o sertão do Ceará no ano de 1989. É um mundo que é todo governado pela tradição da oralidade, pelas histórias contadas ao redor do fogo nos terreiros, sabe? Sim, e pelas memórias desse menino, né, que testemunha esse embate brutal entre a realidade dura e as lendas locais. E a questão que nos move hoje, o nosso foco central para entender essa obra, é justamente essa. Como é que a gente deve interpretar esse resgate da tradição oral e do folclore do sertão? Isso, porque, olha, para mim a resposta está totalmente na psicologia humana. Eu vou argumentar aqui que o folclore e esses causos fantásticos são alegorias muito sofisticadas. Eles funcionam como escudos psicológicos contra a dura realidade do sertão. Certo, entendo. Mas eu vou ter que discordar. Eu vou defender que essas tradições, na verdade, elas constituem uma realidade operacional. É um sistema de sabedoria ancestral onde o sobrenatural atua de forma literal e física. Bom, vamos começar desembolando como essa tradição oral atua no dia a dia, antes mesmo da gente chegar nos horrores maiores, pode ser? Claro, manda bala. Porque ler os relatos desse livro, para mim, é testemunhar o cérebro humano, tipo, operando no modo mais brilhante possível para evitar o colapso. Pensa nas histórias, nos famosos causos contados pelos tios do menino no terreiro de casa, o tio Nelson, por exemplo. Uhum, o homem partido por dentro. Exato! O texto usa bem essa expressão. Ele é partido por dentro. Ele perdeu a esposa no parto, o filho morreu 3 meses depois. É uma tragédia absoluta. E qual é a reação dele? Ele senta na varanda e conta causos absurdamente engraçados. Histórias de valentia, né? Isso! Ele mente sobre fortunas no jogo, sobre brigas onde derrotou dezenas de homens. E isso não é só imaginação fértil, sabe? É um mecanismo que ele encontrou para anestesiar uma dor que, de outra forma, seria paralisante. Olha, eu compreendo perfeitamente de onde vem essa sua leitura. É um viés bem empático. Mas repara numa coisa. Quando você foca só na dor individual do Nelson, a gente perde a dimensão do que esses causos fazem pela ordem coletiva daquele lugar. Mas veja bem, isso se aplica à comunidade inteira. Lembra do caso O Telhado da Igreja, narrado pelo tio Geraldo? O do peixe gigante? Sim. O texto fala que eles estavam passando por uma precisão danada. Para quem não conhece o eufemismo, precisão danada é fome. Fome em estado de emergência. É ferver a água com meia dúzia de grãos de feijão para não morrer. E o que o Geraldo conta? Que eles pescaram uma traíra gigantesca num açude seco. Exato! Uma traíra tão grande que precisaram de 4 touros do Chico dos Bois para puxar, e as escamas cobriram o telhado da igreja. Todo mundo ri. O folclore aqui age como um anestésico narrativo coletivo. A comunidade inventa esse monstro aquático mítico para transformar a humilhação da fome numa comédia heróica. Eu see why you think that, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente. Eu concordo que tem um alívio cômico aí, mas tratar o folclore apenas como alegoria retira o peso da sabedoria ancestral que o texto apresenta. Como assim? Deixa eu te trazer outro momento essencial, o caso da noite de farinhada em Pacajus, porque ali a sua régua do escudo psicológico quebra totalmente. Naquele cenário, o pai do narrador percebe que um homem da vila é suspeito de se transformar em bicho para assombrar as casas. Ah, sim, o velho que vira bicho. Isso, e o que o pai faz? Ele pega um revólver e atira na escuridão. No dia seguinte, no almoço, o velho suspeito sofre um engasgo na mesa.
A avó Mariquinha dá uns tapas nas costas dele e ele simplesmente cospe 3 projéteis de chumbo amassados no prato. Balas do exato calibre do revólver. Mas espera aí, isso também é um causo, é uma historinha contada para o menino. Exato que é uma história, mas entenda como ela opera. Isso não tem absolutamente nada a ver com processar trauma da fome ou fingir que o mundo é menos doloroso. Isso é sobre estabelecer a lei, a autoridade ancestral. Ah, não sei não. É sério, os causos delimitam o que é seguro. O velho cuspir as balas é uma demonstração de força, provando que as fronteiras do sobrenatural tentaram invadir, mas foram barradas por quem conhece as regras da magia. Não me convence muito, viu? Porque estruturalmente essa história do chumbo no feijão é idêntica da traíra gigante. Você tem que lembrar quem é a plateia. O menino de 13 anos. Isso. A tradição oral tem uma função pedagógica brutal ali. O velho cuspindo balas não precisa ser literal. É uma hipérbole. É o jeito dos adultos ensinarem para a criança: olha, seu pai e sua avó são figuras de poder intransponíveis. Não significa que um homem idoso engoliu chumbo derretido de madrugada. Olha, eu sinto muito, but I just don't buy that. Se a gente colocar tudo na caixinha da hipérbole para impressionar crianças, a gente esvazia a gravidade do clímax do livro, porque o livro não fica só na varanda contando lorota. Ele nos joga no terror visceral, eu sei. Exato. O folclore ali vira algo tangível que rasga o arame farpado, e isso nos leva à maldição do lobisomem, o embate entre o Amâncio e a Dona Expedita. Que é a espinha dorsal da minha teoria, inclusive. Porque vamos olhar para os fatos nus e crus. O Amâncio abandona a cigana Nádia para casar com a Expedita. A Nádia lança uma praga. E o que acontece na realidade da vila? A Expedita perde os filhos. 7 filhos. Ela engravida 7 vezes e os 7 morrem. No último, ela perde completamente a sanidade. Ela entra num estado quase vegetativo e tem crises super violentas. Sabe como a medicina chama isso? Psicose puerperal severa. Mas o texto do Simão Jorge não descreve uma paciente psiquiátrica. Descreve, sim, mas através das lentes do mito. O infanticídio é um tabu tão monstruoso que a comunidade joga o manto da maldição do lobisomem para conseguir perdoar essa mulher. Quando o Amâncio monta a guarda de madrugada com o rifle, ele não está lutando contra um monstro literal. É o desespero de um marido vigiando uma esposa doente que ele se recusa a sacrificar. Pensa na arquitetura sensorial dessa cena, por favor. O menino atravessa o cercado e vê a criatura. E os detalhes desafiam esse seu reducionismo clínico. Reducionismo é a realidade. Mas olha a descrição. Não são delírios de uma mulher deprimida. O menino relata anomalias biológicas impossíveis. Olhos amarelos cor de enxofre brilhando no escuro. A força descomunal que faz a carne rasgar no arame farpado com barulho úmido. E o principal, o cheiro de bafo quente de sangue velho e podridão. É a construção do terror vista por uma criança apavorada, cujo cérebro já foi totalmente condicionado pelas histórias que ouviu a vida toda. Mas não é só a perspectiva do menino. E os animais? O que tem os animais? O ambiente inteiro reage horas antes da criatura aparecer. Os cães, que latem para tudo no sertão, ficam em silêncio absoluto. Os porcos entram em pânico. Os carneiros tentam derrubar a cerca para fugir. Animais não leem os sintomas de uma psicose puerperal, não entendem luto humano. O meio ambiente reage ao folclore como um fato biológico. A besta é um predador alfa real criado por magia antiga. A sua leitura ignora a prova definitiva de que essa transformação é, na verdade, psicológica, e ela acontece no epílogo desse encontro. Quando a besta quase devora o garoto. Não, quando a fera cai. Ela desaba, olha para eles e murmura um pedido. Ela pede para ser libertada e faz isso com a voz límpida e humana da Dona Expedita. Até no suposto ápice da transformação lupina, a mulher doente emerge. É ela implorando pelo fim do próprio tormento. Se fosse biológico, essa lucidez trágica não estaria lá. É um argumento poético, de fato, mas que não anula a mecânica do que precisou ser feito para detê-la. E aí entra a avó Mariquinha, que é a matriarca guerreira que domina essa tradição. Para mim, ela é a pragmática definitiva dessa história. Mas pragmática como? O Amâncio tenta atirar nela várias vezes, com balas apenas banhadas em prata, e o livro deixa claro que isso só fere a besta.
Só a avó Mariquinha entende a química do sobrenatural. Ela que tem o nitrato de prata de forma contínua, ela que tem a munição pura. A avó Mariquinha enxerga através dessa fumaça mágica. Ela cruzar o terreiro com o punhal de prata não é um ritual místico. É uma eutanásia social. É misericórdia. O texto fala que a compaixão tem mão de carrasco. Ela enterra a lâmina para encerrar uma histeria que a passividade do Amâncio deixou crescer. Mas olha, não dá para separar a avó Mariquinha da espiritualidade e dizer que ela foi só secular. A prata importa fisicamente. Se não importasse, qualquer faca de pão resolveria. E mais, olha para o protocolo que ela impõe ao neto depois de tudo. A entrega da medalha. Sim, ela pega a medalha de São Bento, que o menino diz estar gelada de um jeito que não vinha do metal, e dá a ordem para rezar pela alma da expedita. Isso são protocolos espirituais estritos. É um manual de sobrevivência contra as forças ocultas. That's an interesting point. Thought I would frame it differently. Mesmo essa cena da medalha, eu vejo por um ângulo muito mais voltado para a resiliência mental. Como um conforto. Uma âncora psicológica. A tradição ancestral oferece esses rituais, tipo o silêncio, a medalhinha e a oração, para curar a mente do menino. Dá a ele o controle sobre uma ansiedade e um trauma que, aos 13 anos, ele não conseguiria processar. É a psicologia comunal operando disfarçada sob a superstição. O problema dessa sua leitura tão racionalista é que ela transforma o livro num panfleto de clínica psiquiátrica. Você rouba a força mitológica. A cigana Nádia cobrou o preço, a magia criou o monstro e só o punhal de prata conseguiu matar. As coisas são o que são no sertão de Simão Jorge. Entendo o seu receio de domesticar a obra. E acho que é aqui que a gente converge, na verdade. Porque seja a prata alquímica, como você defende, ou alegoria psíquica, como eu defendo, o efeito na vida daquelas pessoas é o mesmo. Concordo. O folclore e a oralidade são as ferramentas mais belas e trágicas para traduzir a fome, a dor e a doença em algo suportável, para não perder a sanidade. Com certeza. A força da tradição oral ali é inegável, atuando como o fio condutor que mantém a história da comunidade intacta. Para mim, continua sendo uma rede complexa de leis empíricas, mas sim, é o que mantém a escuridão contida do outro lado do cercado. E, de fato, os causos do tio Geraldo ou as lendas da avó Mariquinha não são artefatos de museu, né? Eles são vivos. E, bom, isso nos deixa com uma provocação importante hoje. Sim, se nós achamos que somos tão racionais nas nossas grandes cidades, quais são as lendas modernas que a gente usa hoje para explicar os nossos próprios medos, né? Exatamente. A linha que separa o real do mito pode ser só um fio de arame farpado. E fica a reflexão sobre qual lado da cerca a gente realmente está. Obrigada pela excelente discussão hoje. Eu que agradeço. Foi ótimo desbravar esse sertão. E ainda tem muito segredo enterrado nas histórias de Simão Jorge. Fica o convite para o ouvinte refletir com a gente.